A graça e a paz, vocês escolheram o melhor lugar para estar essa noite. Pode ter certeza, ninguém que entrou aqui vai sair do mesmo jeito. A palavra de Deus, ela funciona. Ela funciona. E ela funciona de tal forma que ela chega onde ninguém pode chegar. Ela faz o que ninguém pode fazer. A palavra de Deus, ela é imutável. E ela é tão real quanto vocês podem me ver e eu posso ver cada um de vocês. A palavra de Deus, ela corre velozmente e ela alcança tudo que ela foi designada para alcançar. Uma palavra saída da nossa boca, ela sai como um míssil teleguiado e ela vai lá e ela cura. E ela salva, e ela liberta, e ela muda realidades, ela muda situações. Então não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não nos alegramos no que a economia está dizendo. Nós não nos alegramos na realidade a qual alguns de nós estamos passando. Outros com algumas dificuldades em algumas áreas. Mas sabe que cada um, seja em qual área for, há uma resposta de Deus para a sua vida, há uma resposta de Deus para a minha vida, há uma segurança que vem dEle, e para Ele são todas as coisas. O que temeremos? Já passamos por uma pandemia, onde ficamos isolados, não podíamos nos reunir, mas já que agora a gente pode, vamos extravagar, vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer o inferno se abalar. Vamos vir com expectativa. Amém. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Então abra na 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ler do 1 ao 7. O Senhor já vinha ministrando para mim durante essa semana a respeito dessa passagem. E foi tão forte hoje pela manhã. Vamos lá. Se Ele quiser mudar, Ele muda. Se Ele não quiser, a gente vai seguir o curso do rio. Ele é o dono desse lugar. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Capítulo 4, versículo 1, diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, mas veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Gente, veja que situação essa mulher se encontrava: viúva, sem um marido, endividada, porque se queriam levar os filhos dela como credor, porque ela estava devendo, senão eles não queriam levar. E veja que situação difícil para uma mãe. Ver seus 2 filhos sendo tomados, arrancados para ser levado como escravos, é o que a Bíblia está dizendo. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. O que é que a gente tem hoje? O que eu e você possuímos? O que a gente tem? Ele perguntou para ela o que ela tinha. E fique aí recebendo e refletindo. E hoje, o que eu e você tem? Vamos lá. E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa,
a não ser um jarro de azeite. Ela disse, não tenho nada, nada. Ou seja, uma situação de escassez extrema. É como chegar em casa, olhar para a geladeira e só ver água. Ela ainda tinha o azeite. E aí ela respondeu, né? Que só tinha um jarro. Então Eliseu, o profeta, disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. Gente, a Bíblia dá um destaque. Vasilhas vazias. Aleluia. Não sei se vocês estão recebendo, mas eu recebi demais. Aí ele ainda completa. Muitas vasilhas, peça muitas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas as vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. Gente, o que aquela mulher tinha era um jarro. Ela foi e pediu vasilhas emprestadas. Eu creio que na casa dela ainda tinha vasilhas vazias. E ele dá uma receita. Feche a porta. Feche a porta. E comece a derramar. Lucas, ele começou a ministrar aqui. Não sei se vocês estão lembrados. Eu creio que sim. Vai para o teu quarto. Feche a porta. O que é que você tem hoje? O que é que eu e você possuímos hoje? Eu não tenho um jarro de azeite, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra que é poderosa e que vai correr velozmente em meu favor. E que vai fazer o que ninguém pode fazer. Vocês estão entendendo o que é que vocês têm hoje na mão? Qual é a escassez? Qual é o problema? Qual é a situação que vocês querem que sejam resolvida? O que é que você precisa hoje? É o que o Senhor pergunta para mim e para você. O que é que você precisa hoje? Tem uma porta na sua casa? Fecha ela e me busca. Fecha ela e me busca. Respostas virão para cada um de nós quando a gente buscar. Sabe por que algum de nós estamos sem resposta e sem acontecer o que a gente crê mais ou menos? Porque não buscamos. Porque não ficamos no secreto. Porque não desejamos a presença dele. Porque nós não separamos 1 hora, 2 horas, meia hora, 4 horas, 10 minutos para estar com quem pode derramar o azeite. Não foi o profeta que derramou o azeite. Ele deu a receita. Mas foi ela que foi. Se ela não tivesse ido, se ela não tivesse fechado a porta, se ela não tivesse confiado e não tivesse derramado, se ela não tivesse feito a parte dela, o azeite, as vasilhas não seriam cheias. Tem uma parte que o Senhor faz, mas a nossa Ele não vai fazer. Sabe como é que a gente reage à falta? Chamando a abundância. Quem é a abundância da nossa vida? É Ele. Quem é que pode todas as coisas, abrir porta onde não tem porta? Sabe por que algum de nós ainda estamos achando que... Por que não está acontecendo, Senhor? Por quê? Porque não tem bebido do lugar certo e não tem buscado no lugar certo. Tem coisas que Deus ele não vai usar profeta nenhum para falar. Se eu não for ouvir dele, eu não vou saber. Então, tem entregas na nossa vida que somos nós mesmos que temos que fazer. E às vezes nós estamos esperando de Deus e esperando que o Espírito Santo se materialize e faça por nós. É por isso que as nossas vasilhas ainda não estão transbordando. Porque a jarra para derramar, ela só vai ser derramada se eu e se você pegar. Ele não mandou um anjo. Ele disse, vá para a sua casa, feche a porta
e comece a derramar. Ou seja, faça algo. Faça algo. Faça algo. O que você está crendo, o que é que você quer que eu faça? O Senhor está pronto. E a minha parte, eu estou fazendo? Queremos ver milagres, mas nem oramos por eles. Queremos sair da escassez, mas não somos generosos. Não dá no que tem. Ele disse para ser fiel no pouco, no que você tiver. Generosidade não se começa quando tem. Generosidade quando tem em abundância. Generosidade se começa com o que você tem agora. O generoso, ele não espera ter para fazer. Ele faz com o que tem. Essa mulher, ela só tinha uma jarra. E eu fico imaginando, deveria ser uma jarra muito pequena. Mas ela começou com o que ela tinha. E só transbordou porque ela acreditou na palavra do profeta. Ela acreditou. Se ela não tivesse acreditado, ia continuar com a mesma jarra. Se a gente não acreditar no que está escrito na palavra, vamos passar a vida toda venhando, saindo e as coisas do mesmo jeito. Ou a gente vive intensamente o evangelho genuíno de Cristo, ou a gente vai passar por essa terra sendo só mais um. E para mim, para você, é muito doloroso, dolorido, ouvir palavras como a que a gente recebe aqui e não praticar. E não se consertar. E não acreditar que o que está escrito aqui pode mudar qualquer realidade, qualquer situação. Agora, a posição de mudança é minha e sua. Aleluia. Glória a Deus. Diga se essa palavra não é massa. Vamos mais. E a gente parou no 4. Ele deu a receita. Aí no 5, a mulher foi embora dali, fechou a porta, atrás de si dos seus 2 e dos seus filhos. E estes lhe passavam as vasilhas. E ela a enchia. Assim como foi dito, aquela mulher, ela fez exatamente. Ela disse, se o que ele falou vai se cumprir, se essa é a receita que eu tenho recebido, domingo de manhã, domingo de noite, terça e quinta, na quarta, na sexta e no sábado, eu vou botar em prática. E aí os outros dias já vai ser leve. Chegar aqui já vai ser, o negócio vai ser grande. Aleluia. No 6 ele diz assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O azeite só parou quando não tinha mais vasilha. A palavra de Deus, ela nunca vai parar de funcionar na minha e na sua vida. Enquanto a gente tiver vasilha, enquanto a gente tiver área na nossa vida para se consertar, para se encher, Deus vai derramar mais. É como se a gente estivesse no profundo e do profundo tem mais, ainda está no raso. E vai mais profundo e ainda está raso, porque tem mais profundo em Deus. Deus, ele é uma fonte inesgotável de vida. Deus, ele nunca vai deixar de derramar sobre as nossas vidas o que ele tem para cada um de nós. Enquanto estivermos nessa terra e buscarmos a ele, vai ter mais. Vai ter mais. Agora, a sede, quem determina sou eu e você. Que sede você vem buscar o Senhor? Quem é maior? É o problema ou é o meu Deus? Qual é a balança? Quem é que está medindo mais? Quem é que pesa mais? Não tem umas balanças antigas que quando a gente coloca um peso, ela sobe e o outro desce assim? Quem é? É para a gente se examinar a nós mesmos e ver, pai, o que é que está mais pesando na minha vida hoje?
O que é que está faltando? Em qual área preciso melhorar? Em que área eu tenho que lhe buscar mais, eu tenho que declarar mais a palavra? Que área é que eu preciso fazer algo? A gente sempre tem. A gente sempre tem. A gente sempre tem. A gente ainda não está completo. Jesus não voltou. Então a gente sempre vai ter algo para buscar no Senhor. A gente sempre vai ter uma área da nossa vida que a gente vai ter que levar a palavra para iluminar. Levar a palavra para consertar. Levar a palavra para deixar. Tem coisas nas nossas vidas que nós não conseguimos deixar sozinhos. Tem coisas que a gente tem que resistir ainda mais. Tem áreas que o diabo ele se levanta e ele veio com um único propósito: matar, roubar e destruir. Se a gente não resiste, ele acaba fazendo uma dessas coisas. Ou ele mata, ou ele destrói, ou ele lhe rouba. Quantas palavras a gente não recebe e o diabo, quando a gente sai daquela porta para fora, rouba? Quantas coisas o Senhor quer confiar a nós e às vezes estamos distraídos. Não estamos ouvindo. Estamos negligenciando aquilo que muitas das vezes até já foi alertado pelo Espírito Santo a nós. Há um sinal que vai sinalizando. Aleluia. Glória a Deus. E no 7 ele diz assim, ela terminou, né, não havia mais nenhuma vasilha, o azeite parou, então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam com o que sobrar. Aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, vai transbordar. Vai transbordar. Deus, ele é um pai extremamente generoso. Ele não vai trazer uma medida raquítica, penosa. Não, ele quer sempre nos abençoar com extravagância. Mas o que acontece é que às vezes não estamos preparados nem para o que Deus quer que a gente viva. Estamos vivendo aquém. Estamos vivendo distraídos. Estamos vivendo uma vida de qualquer jeito. Não sendo uma referência de um filho de Deus, de um cristão. Sabe que as pessoas olham para nós e esperam de nós a resposta que Cristo daria para elas? Elas esperam de nós. O mundo está clamando. O mundo está clamando que tem de gente carente, de gente que só quer ver em nosso olhar o amor de Deus, no nosso abraçar. E às vezes a gente não está ligado. Deus, ele é um Deus de abundância. Deus, ele é um Deus de fartura. E ele quer que a gente transborde isso com a nossa vida. O Senhor, ele nos chamou para prosperar em todas as áreas. Ele é uma condição natural do cristão. Nós somos prósperos independente de. A nossa primeira prosperidade começou quando dissemos sim para Ele. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você sabe o que é ser tirado do império das trevas e ser resgatado para ser filho de Deus, para fazer parte de uma nova natureza, para o reino do Filho, do seu amor? A nossa prosperidade já começou ali. Às vezes a gente tem expectativa no material.
Mas a nossa expectativa não deve ser no material. Isso é consequência, isso é galardão de Deus para uma vida íntegra, santa, de fazer o nome dele conhecido. E ele cuida de nós, e ele vai nos favorecer, e ele vai trazer coisas que a gente nem pediu, mas porque ele quer nos mimar, cuidar da gente. Ser cristão não é pesado nem difícil. Difícil é viver no mundo sem Deus. Difícil é não conhecer um Jesus a qual como a gente conhece. Que na hora da dor, a gente chama, a gente tem por quem clamar. Independente de ter pessoas ou não ao nosso redor. Sabe que em 2018, eu tive um aborto espontâneo. Foi no mês de julho. E os nossos pastores, eles estavam na conferência lá em Campina Grande. E eu não tive o apoio deles. Mas sabe que a presença bem real de Cristo naquele momento estava ali comigo naquela sala. Enquanto eu passava a maior dor da minha vida. Quem é mulher que já passou por isso, talvez saiba o que eu estou falando. Era um filho desejado. Era um filho aguardado. Eu tinha expectativa naquela gravidez. E aquela dor, naquele momento, eu não tinha ninguém, só estava eu e o médico. E ele disse, você teve um aborto espontâneo e a gente tirou. E nessa hora, meu esposo ia entrando na sala e ele não entendeu. Ele achou que eu não tinha perdido. E depois, a gente conversando com o médico, ele disse, mas ela vai ficar bem e o neném está bem. Ele disse, não, ela perdeu. Você sabe o que é ouvir isso e você achar assim, poxa, eu poderia ter o apoio agora dos meus pastores, eu poderia ter alguém da igreja, mas não tinha. Mas sabe que o Espírito Santo estava lá, me consolando. E essa consciência me fez não ficar depressiva nem doente, para gerar de novo. Mas se a gente não tiver firmado na palavra, quando chega o dia mau, que uma notícia dessa chega até nós, de uma perca grande como essa, a gente fica sem chão, porque tem muitas mulheres depressivas quando acontece uma coisa dessa. Porque se não tiver aquele que vai fazer a diferença, a gente não resiste às pressões e às provações que o mundo oferece. Não foi a vontade de Deus. Mas Deus sabia coisas que estavam envolvidas nessa gestação que talvez nem eu tinha consciência. E 2 anos depois, no mês de julho, no dia 10, estava nascendo o meu João. Então, Ele é um Deus que pega situações difíceis e transforma em alegria. Porque passou 2 anos, você poderia dizer, já estava sem esperança. Não, eu continuava crendo e adorando. Eu continuei sendo quem eu sou, filha, desejava a presença dEle. Fiquei uns dias em casa e eu colocava louvores. Eu confesso para vocês, a minha boca não conseguia abrir para louvar, mas eu ouvia os louvores. Então, só quem passou por isso sabe, é uma dor muito grande. Mas Ele me recompensou. Eu tive a 2ª gestação. Foi uma gestação tranquila. Em meio a uma pandemia. Estava em alta a contaminação. Mas eu não tive nada. Está a Margarete ali que me acompanhou o meu parto. Está a minha mama que estava comigo. Dormiu comigo quando o João nasceu. Então, a glória da 2ª casa foi bem maior e bem melhor do que a primeira. Independente da circunstância. Nós não vivemos por circunstâncias. Estava fechados os hospitais, entrava um, saía outro, mas o Senhor cuidou de mim de uma forma. A gente conversou a noite toda, eu não tive uma gases. Mamãe, acho que lembra disso. A enfermeira disse, vai andar com ela, e nós conversando, falando dos feitos do Senhor. Então, Deus é um Deus recompensador. Não há dor que a gente sofra que Ele não recompense. E que Ele não mostre, filha, eu sou contigo. E foi o melhor tempo da minha vida.
Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tudo fechado, eu consegui fazer o enxoval do meu filho. Foi tudo preparado. O Senhor fez, conseguiu. Passamos, não tivemos Covid, não pegamos nada, nem gripe. Deus, Ele cuidou nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é Ele faz de novo. Se não deu certo dessa vez, mas da próxima vai ser extraordinária. É só não desistir. É só se alegrar nele, como eu disse no início. A alegria, a nossa força está nele, na alegria dele. Não é na circunstância, não é nas provações, não é nos nossos medos. Vai com medo mesmo, mas faz algo. Será que essa mulher não teve medo? Eu acredito que ela estava tomada pelo medo. Mas ela resistiu. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, mesmo com medo, em frente, vá. Não se acovarde. Seja forte e corajoso. Foi assim que o Senhor nos chamou para ser. Fortes e corajosos. Crente com mimimi não chega em lugar nenhum. Pai, está escrito, se o Senhor foi com essa mulher e fez multiplicar o azeite dela, o Senhor vai multiplicar o meu. Pai, está escrito, Filipenses 4:19 diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam, que eu preciso, que nós precisamos. Ele disse que há de suprir. Ele não disse algumas coisas. Ele disse todas as coisas. Ele não limitou. Ele não disse, nessa área você vai resistir. Mas nessa área aqui você vai estar sempre caindo. Não. Ele quer que a gente seja firmes e constantes. Amém. Aleluia. Lucas 1:17 diz assim: porque para Deus não há nada impossível. Porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Vamos abrir em Salmo 112. Aleluia. Salmo 112. Aleluia, aleluia. Salmo 112. No 1, todos acharam, ele diz assim: aleluia, bem-aventurado aquele que teme. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Tem grande prazer em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a justiça permanece para sempre. No 7º ele diz assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é confiante no Senhor. No 8 ele diz: um coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Qual é o inimigo hoje que você quer ver derrotado? É a escassez, a enfermidade, o vício. Ele está disposto a nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, sem exceção, é todas, é todas. Em Isaías 1:19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se quiser e me ouvir. Eu amo quando o Senhor joga a responsabilidade para nós. Porque se eu e se você quiser e ouvir ao Senhor, a gente vai desfrutar do melhor dessa terra. Então, se Ele disse, meu irmão, se apega a isso, conserta o que tem para consertar, vive essa palavra e veja e conte os feitos do Senhor. Não tem como um crente que vive a palavra não vê a boa mão do Senhor se manifestar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 29:11, ele diz assim:
Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que você deseja, que você espera. O Senhor, Ele é que sabe o futuro que Ele deseja, Ele quer nos dar. A nossa posição é viver no propósito do que Deus nos chamou para fazer. E Ele sabe o futuro de paz, de alegria, de conquistas, de abundância. Mas no meio do caminho, se tiver adversidade, resista a ela com a palavra, resista a ela com oração, resista a ela vivendo o que as Escrituras diz. E o nosso futuro será glorioso. Não tem como não dar certo quem depende do Senhor. Quem ouve a voz do Senhor será sempre vitorioso e protegido. Ainda que venha um vento, ainda que aconteça qualquer coisa, há uma graça para suportar e por passar. É passando, é um breve tempo, mas vai chegar no que Deus quer para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Era isso. Terminei.